Esse streamzinho é bom, né? Valeu? Pois é a primeira vez que a gente usa aqui. Eu nunca tinha usado também, não. E agora, como é que eu volto? Eu não sei. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, como a gente tinha falado, prometido para vocês, estamos aqui para falar sobre fascismo, né? Essa palavra que está tão na moda. A gente está usando a plataforma aqui que é de stream, que é a primeira vez que usa. Então, se der pau, vocês dão, fala para a gente aí. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor, pesquisador, doutor, pós-doutor em sociologia, Johnny Santibanez, que se dispôs a vir aqui bater esse papo com a gente. Eu peço que vocês compartilhem essa live aí com todo mundo, porque é um assunto que está aí na boca do povo e que a gente precisa muito discutir, né? Então, vamos lá, né? Porque todo mundo tem hora, todo mundo está ansioso aí. Então, vamos lá. Bem-vindo, Johnny. Obrigada por começar, né, agradecendo sua disponibilidade, vir aqui conversar aqui com o pessoal da página. A gente, na página, está crescendo, a gente já tem mais de 10 mil seguidores aqui na página, pessoal antifascista, o pessoal progressista, o pessoal de esquerda e um pessoal humanista. Então, vou te liberar aí para você fazer a fala aí. Valeu, Thelma. Eu que agradeço o convite de participar, de a gente poder bater esse papo aí na sua página, que é tão seguida. Eu espero que dessa conversa a gente consiga deixar uma contribuição para os companheiros, para as companheiras, em relação ao momento que a gente passa e a como enfrentar esse desafio desse monstro aí que é o fascismo. Mais do que saber o que ele é, como que a gente pode fazer e atuar para enfrentar e derrotar essa ameaça. Exatamente. Então, vamos lá, porque as pessoas falam muito, né? Ah, é fascista, fulano é fascista, fascismo, e quando fala assim, mas e aí, o que é fascismo, na verdade? Você pode contextualizar para a gente aí o que é fascismo? De onde surgiu essa palavra, esse termo? E o que ele significa ou significou? Uhum. Pois é, então, assim, muito é dito, muito é falado, né? Assim, isso chega a ser ensinado, né, na escola, mas de forma assim, até impressionante, a gente de vez em quando se depara com algumas afirmações equivocadas ou algumas informações erradas sobre o que era, sobre o que pode ser agora. Isso decorre também de que há uma disputa sobre o significado do que é o fascismo. Há muita coisa que a elite gosta de esconder sobre a história do fascismo, e daí se propagam muitas ideias errôneas. Então, assim, por isso o tema é vasto, a gente poderia fazer um monte de lives sobre isso, né? Especificando o conceito, aprofundando no tema, a gente não tem tempo. E a realidade cobra da gente que a gente tenha mais efetividade, inclusive, no que fazer em relação ao problema. Então, assim, o que eu acho importante, e que fica esquecido no que as pessoas falam sobre o fascismo, é que ele é, antes de qualquer outra coisa, um movimento de extrema-direita, de caráter contra-revolucionário, que tem por missão destruir violentamente todas as formas de organizações da classe trabalhadora a serviço do grande capital, deixando livre e aberto o espaço em um determinado país para que as instituições aceitem a imposição dos interesses do capital monopolista, do grande capital financeiro e desses setores dominantes. E isso é importante ser dito, essa definição bem resumida, bem simples, mas verdadeira. Importante porque predominou, principalmente depois da Segunda Guerra para cá, uma ideia de que fascismo é algo assim. Existe um lado da sociedade, do mundo, que é democrata, e um outro lado que é fascista. E isso é uma ilusão.
Isso não corresponde à verdade histórica sobre o fascismo. O que existe é uma tendência revolucionária por parte das organizações trabalhadoras, isso é o que existiu, e uma organização contra-revolucionária, extremamente violenta, disposta ao uso dessa violência para resolver o problema da ameaça revolucionária que existia. Então, essa é a verdade histórica do fascismo. Né? Então, assim, isso ficou esquecido, ficou meio ignorado. Né? Muita gente, por exemplo, não sabe que os campos de concentração nazistas foram feitos para colocar os comunistas. Os judeus acabaram indo depois, mas os primeiros a irem lá para dentro foram os comunistas. Olha os só, eu acho que 90%, Johnny, da população não sabe disso. Eu também acho. Acho que é por aí. Essa é uma das coisas que as pessoas ficou esquecida depois de tantos anos com uma maquiagem histórica sobre o que é o fascismo. Né? Assim como muita gente não sabe que existia naquele período que antecedeu o fascismo, né? Uma verdadeira possibilidade de uma revolução na Alemanha, na Itália também. Essa possibilidade foi se enfraquecendo ao longo dos anos, mas mesmo assim o fascismo foi muito funcional para a elite, porque havia uma crise econômica profunda, vivida por esses dois países, né? Essa crise econômica, que seria muito interessante, né, que as pessoas também conhecessem um pouco sobre ela, porque ela é a razão das crises políticas que vão ser desencadeadas naquele momento, mas a gente não tem tempo de falar disso. Isso no pós-Primeira Guerra. Exatamente. A crise até já existia um pouco antes, né? Porque o que acontece? O início do século XX é um momento de uma mudança muito profunda no capitalismo. Na verdade, é a mudança mais profunda de sua história até hoje. O capitalismo, até o fim do século XIX, né, foi marcado por um caráter mais concorrencial. No final do século XIX e início do século XX, ele se modifica fundamentalmente para esse capitalismo dos grandes monopólios, dos grandes oligopólios, ou o termo que a pessoa queira aí usar. Uhum. Essa mudança, ela provoca uma série de crises políticas, porque ela força os países a se reorganizar em relação à sua posição na concorrência capitalista internacional. E a Alemanha e a Itália estavam atrasados nessa disputa, muito mais atrasados que os outros países europeus, como a França e a Inglaterra. E isso vai ser importante para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Então, foi um momento muito singular nesse sentido, de grave crise econômica que vai gerar uma crise política. Essa crise política é interessante a gente falar um pouquinho dela, porque ela tem algumas similaridades com o que a gente passa hoje. Né? Naquele momento, os partidos políticos mais tradicionais, de centro e de direita, não conseguiam resolver a crise econômica, não conseguiam resolver os conflitos entre a classe dominante do grande capital e as classes médias burguesas, né, de médio capital. Isso levou a uma crise de representatividade, ao enfraquecimento dessas forças políticas e ao fortalecimento, em contrapartida, dos partidos mais radicalizados, tanto à esquerda quanto à direita. No caso, né, tanto da Alemanha quanto da Itália, isso foi verdadeiro. Foi um momento de grande crescimento do Partido Comunista. Né? Muita gente não sabe, mas o Partido Comunista, no caso da Alemanha, era muito grande. Experimenta um crescimento forte de 1932, 31, um ano antes do fascismo chegar ao poder. Muita gente também não sabe disso, né? Há uma discussão sobre se o Partido Comunista ia conseguir tomar o poder ou não, mas independente disso, é fato que o partido era muito grande, não era a maioria, né? Mas era muito grande, e o maior partido da Alemanha, o mais forte e poderoso, era um partido de esquerda, que era o Partido Social Democrata. Então, na verdade, para a elite, a solução da crise só seria efetiva se ela fosse resolvida pelos seus representantes de direita. Pelos seus, e não pela esquerda. Né? É mais ou menos o que a gente vê passar atualmente no Brasil. Porque a gente tem que ter claro que esse é o momento, né, da Revolução Russa. Isso. Então, é o risco que eles têm. Né? Exatamente. O medo era esse. E a Revolução Russa levou a uma aproximação muito grande dos bolcheviques com o Partido Social Democrata Alemão e com o Partido Comunista.
Os dois tinham uma proximidade com os revolucionários russos, né? E isso provocava um medo muito grande na burguesia alemã. Então é o seguinte, isso que você falou é importante, para a gente entendendo como que é a burguesia e como que é a direita. Na hora do vamos ver, a burguesia preferiu o fascismo do que uma revolução proletária. Importante isso. Quem não está ligado na história tem que entender que bolcheviques era a classe trabalhadora. Exato. Então é o seguinte, entre apoiar um grupo de trabalhadores que querem revolucionar o país e o fascismo, eles vão escolher o fascismo. Então é o seguinte, a luta não é entre democracia e fascismo. A luta real é entre os trabalhadores e a burguesia. Ela assume essa característica porque a burguesia vai tentar se aproveitar do fascismo para aniquilar o seu verdadeiro rival, que é a classe trabalhadora. Esse é o sentido histórico, claro, do fascismo, né? Então, isso é um alerta, porque a gente vai chegar nesse ponto mais na frente, né? Que a gente tem que se perguntar, então, com quem que a gente tem que realmente se aliar, né? Quando a gente fala assim, de se aliar com setores da direita, não sei o quê, bom, mas será se esses setores da direita realmente são antifascistas? Será se eles vão se opor ao fascismo na hora de uma crise aguda? Não, historicamente eles não fizeram isso, né? Isso não aconteceu. Inclusive, essas alianças, no caso tanto da Itália quanto da Alemanha, é bom lembrar que a aliança com partidos de direita e de centro, ela aconteceu. O Partido Social Democrata Alemão fez aliança. Né? Inclusive, a eleição que o Hitler perde em 1932, a eleição para presidente, que ele perdeu, o rival dele que venceu, né, que foi o Hindenburg, venceu porque teve apoio do Partido Social Democrata Alemão. Chegou a ter 53% do voto e venceu aquela eleição. Então, assim, numa aliança do maior partido de esquerda naquele momento, com partidos de centro e de direita. Então, essa aliança, ela aconteceu, mas ela não foi capaz de deter o fascismo. Na Itália aconteceu, ela não chegou a acontecer dessa forma, embora tenha havido uma aliança do Partido Socialista com o Partido de Centro Católico, mas que foi uma aliança meia boca, né? Que não teve nem peso eleitoral, porque o Partido Católico se dividiu internamente, embora não tenha formado dois partidos, porque uma parte era muito conservadora, muito ligada à igreja, e a igreja apoiou Mussolini. Então isso aí, na Itália, a experiência foi mais fraca ainda, mas na Alemanha houve uma aliança clara com os setores do centro e da direita. Não houve a frente, que era realmente a frente necessária, que era a frente dos socialistas com os comunistas. Você tocou num ponto aí, né? Porque você está colocando aí muito claro para a gente que é uma contra-revolução, né? Mas, e aí você cita o Mussolini, né? Quem foi Mussolini e o que ele representa nisso? Ele significa o fascismo? Ele que cria o fascismo? Como é que funciona isso? Ele era foi uma liderança política, tanto ele quanto o Hitler, isso é um aspecto comum, né? Eram dois homens assim ligados à pequena burguesia, ligados a setores paramilitares, a milícias armadas, né, num dado momento. Várias delas dissidentes ou egressos dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, e que conseguiram aglutinar um movimento que expressava os interesses da pequena burguesia. Esse é um ponto que é muito importante, então, porque é o seguinte, há muita confusão a respeito desse caráter de classe do fascismo. Daí, inclusive, eu acho que veio essas histórias que começaram a aparecer recentemente, que o nazismo é de esquerda, o fascismo é de esquerda. Sim, isso começou a aparecer e tal. De fato, o Mussolini, ele foi membro do Partido Socialista por um tempo, né? Ele era um sujeito meio desequilibrado nesse sentido, muito espalhafatoso, assim, e parecia perdido, mas não era burro. E tinha um interesse claro na tomada do poder, tinha uma política muito clara, mas essa política não expressava os interesses da classe trabalhadora ou os movimentos trabalhadores. Era uma política de interesse da pequena burguesia, que é diferente do interesse da grande burguesia. Em que sentido? A pequena burguesia ela é uma classe dependente, ela não é detentora e controladora do capital. Que classe é essa, né? Essa é a classe dos pequenos proprietários agrícolas, dos pequenos comerciantes, médios comerciantes, até alguns industriais de pequeno porte podem ser colocados como pequeno burguês, profissionais liberais, como os advogados da época,
pessoas que trabalhavam com algum tipo de prestação de serviço burocrático, alguns intelectuais, artistas, entravam nesse setor da pequena burguesia. Essa classe, ela tem uma dinâmica muito interessante. Ela tem uma ala à esquerda, que se posiciona mais próximo aos trabalhadores, e ela tem uma ala muito grande à direita, de subserviência ao capital. Aquela crise, né, que a gente estava falando lá no início, sim, ela é uma crise muito grave para os trabalhadores, mas ela foi muito grave também para essa pequena burguesia. Ela fale. E o maior desespero que um pequeno burguês tem é a sua falência financeira, porque ele vai ter que virar um operário, né? Ele não quer de jeito nenhum cair para a condição de proletário, trabalhador, de ficar ameaçado pelo desemprego e de passar pelo que o trabalhador passa. Esse é o desespero da vida do pequeno burguês. E essa classe tende, inclusive, a reagir a isso de forma muito raivosa, né? Ela é um campo fértil para coisas como o fascismo. E os fascistas, naquele momento, aproveitaram isso. Então, havia-se esses grupos armados, que eram os fátios de combatimento, né, que expressavam esse tipo de interesse e que se organizaram numa luta colocada como anti-elitista, como contra as instituições, contra tudo, contra todos. E, em certos momentos, eles confundiam os trabalhadores porque eles diziam que estavam defendendo o interesse, inclusive, dos trabalhadores, né? Mas, assim, isso não pode confundir. Eram nacionalistas, também tem esse ponto. Esse é um componente muito importante do caráter ideológico do fascismo, né? Eles defenderem os interesses nacionais à frente de qualquer outro interesse, porque eles estão defendendo o interesse dessa classe, que é uma classe que se ferra com o imperialismo. Essa classe perde muito com essa transição que o capitalismo está passando. Então, todos esses pontos, o nacionalismo, a defesa do pequeno produtor, do pequeno proprietário, do trabalhador, casa com essa necessidade da pequena burguesia, porque é uma luta contra o grande capitalista, o banqueiro, contra todo esse pessoal. Mas aí, a gente não pode confundir o seguinte: o fascismo cresce e se sustenta politicamente na sua luta diária, né, com esse discurso. Mas a sua missão histórica é realizar o interesse do grande capital. Isso confunde muita gente, inclusive estudiosos. E aí vale a pena deixar isso um pouco claro. Assim. Mas como que é isso? Assim, o fascismo, então, é um movimento pequeno burguês, é um movimento de classe média, é isso que ele é. Assim, é uma classe média tomando poder, mas aí depois ele realiza o interesse do grande capital. Como que é isso? É isso. Né? A grande burguesia, o Trotsky explicava isso muito bem, ela não consegue dominar diretamente a classe trabalhadora. Porque ela é tão pequena, numericamente, comparada à classe trabalhadora, que é tão grande, que para isso ela precisa da pequena burguesia. Daí a grande burguesia, quando o partido dela enfraquece, ela sempre tenta se equilibrar, ou fazendo alianças, né, permitindo essas alianças e uma concessão reformista aos partidos de esquerda que são grandes, como era o Partido Social Democrata, na Alemanha o Partido Socialista na Itália, ou quando a situação não prospera nesse sentido, ela se entrega para o fascismo. Mas o que ela vai evitar de qualquer maneira é que os trabalhadores tomem o poder. Isso para ela é inadmissível. Então ela faz esse jogo duplo, uma hora se alia com um, outra hora se alia com o outro. Ela nunca vai declarar abertamente, assim como ela fez naquela época, que apoiava o fascismo ou o nazismo. A elite não deixava isso explícito, assim como a burguesia hoje não fala isso abertamente. Então ela tem vergonha disso. Isso para ela é uma coisa que tem um custo também. Então ela não deixa isso aberto, mas na hora da crise mais aguda, é com esse pessoal aí que ela vai, se a ameaça for real, de se concretizar uma subversão do sistema. Então ela vai optar por isso daí. E ela vai ficar fazendo esse jogo duplo com esses partidos, uma hora tentando fazer uma aliança com a esquerda, outra hora ela vai deixar o fascismo atuar para reprimir e fazer o serviço sujo que ela não quer fazer, de reprimir violentamente as organizações trabalhadoras, centrais sindicais. Então é assim que ela vai se posicionando. Então, se a pequena burguesia, quando ela toma o poder via fascismo, logo depois, o que esses representantes do fascismo fizeram foi governar para a elite, abertamente. Né? No caso da Itália, quem tiver interesse em pesquisa depois sobre a lei do trigo, que foi uma medida muito esperta por parte do Mussolini, que ferrou com a pequena burguesia e atendeu assim, de forma muito eficaz os interesses do grande capital. Na Alemanha, a mesma coisa. E na Alemanha tem até um episódio, né, que ficou muito famoso, que é a tal da Noite das Facas Longas. A Sim. Noite das Facas Longas, o que o Hitler fez? Todo aquele pessoal que queria uma coisa anticapitalista, queria reformas profundas, né? Um ataque ao grande capital para ajudar os pequenos trabalhadores, o Hitler foi lá e matou todo mundo.
Simples assim, né? Isso é desse jeito. Qualquer semelhança não é mera coincidência, Não é, não. né, com a atualidade. Mas, então, o Mussolini, né, lá na Itália, porque a gente sabe que a Itália tinha uma organização trabalhadora, desde sempre tem uma organização trabalhadora. Com o advento, né, do fascismo, ele fecha com tudo isso, não permite manifestação, liberdade de expressão. Como é que funciona isso? É um regime totalitário e é violento? Foi, né, violento? Há uma assim, coisa que é importante também distinguir, né? O fascismo é uma ditadura, é um tipo de ditadura. Né? Sim. Agora, é um tipo específico. Então, existe o bonapartismo, né, que é uma ditadura geralmente centrada na figura de uma pessoa que consegue fazer uma aliança muito grande com os vários setores da burguesia, os grandes, os médios e os seus partidos. Essa é uma coisa importante no bonapartismo. Assim, há uma aliança entre a pequena burguesia e a grande burguesia, e ela vai para cima dos trabalhadores também, com um regime mais fechado. A ditadura militar, que esse regime é fechado e ditatorial sob o comando dos militares. E no caso do fascismo, assim, o diferencial é que, além de ser uma ditadura violenta, total, é que ela está baseada num movimento de massa. E isso é o que deve preocupar e definir como que se luta contra o fascismo. É diferente de se lutar contra uma ditadura militar, contra o bonapartismo. Isso é um pouco diferente. Porque o fascismo tem esse elemento da camada de massas que o compõe e que o conduz à tomada do poder. Isso não acontece nessas outras formas. O fascismo tem. Ele tem um apoio de massa. Agora... Porque essas massas são manipuladas justamente com essa intenção nacionalista de agregar as pessoas, de benefício. Como é que essas massas são levadas? Isso é importante explicar. Quando eu falo assim, que tem um apoio de massa, não é que ele tenha apoio popular e das camadas mais pobres da sociedade. Não é isso. Sim. Isso é uma confusão que o pessoal faz, que é muito importante explicar também. O fascismo nunca teve, na Itália e na Alemanha, um apoio majoritário na classe trabalhadora. Nunca teve. Mas ele teve apoio de massa. Que massa? Da própria pequena burguesia. A pequena burguesia é uma classe de massa. É muita gente que é pequena burguesia, não é pouca, não. Então, se você for fazer uma manifestação de rua com gente da pequena burguesia, você vai fazer uma manifestação até com milhões, se for preciso. Porque eles são milhões. Né? É muita gente. Tem condições de fazer a manifestação. Tem condições de fazer, exato. Então, quando é apoio de massa, é apoio de massa da classe média. Muita gente de classe média, não é pouca. Então, é massa nesse sentido, porque é um volume muito grande de pessoas apoiando, se mobilizando, engajada na mobilização fascistoide, né, ou fascista, efetivamente. Então, essa força de ter gente engajada para levar para a rua, para se armar, para fazer um enfrentamento violento com a classe trabalhadora, o fascismo e o nazismo tinham. Né? E esse é um ponto importante, as milícias armadas, né? Um verdadeiro... Era quase um exército, né, no caso da Alemanha. Mas isso não significa que eles tinham apoio popular. E isso é muito importante, então, assim, porque é um erro que a gente vê até intelectuais aí cometerem. É muito comum esse cometer, dizer que a classe trabalhadora, né, apoiava o fascismo. Isso não aconteceu. É óbvio que deve ter tido lá um segmento da classe trabalhadora de pessoas que eram operados, que votou no partido nazista, no partido fascista, ou que apoiava efetivamente. Teve, mas não era majoritário de forma alguma. Vou dar um exemplo de como que não era assim, né, indo aos fatos. A gente escuta uma meia-verdade constantemente que ilude as pessoas quanto a esse ponto, reforça essa ideia. Né? Qual que é essa falsidade? Assim, de que o Hitler chegou ao poder numa eleição, então se ele foi lá eleito democraticamente e depois ele estabeleceu uma ditadura. Isso é mais ou menos verdade. Por que eu digo isso? O Hitler é equivocado dizer que ele ganhou uma eleição pessoalmente. Ele nunca ganhou a eleição pessoalmente. Ele perdeu a eleição presidencial que ele disputou em 32. Né? Perdeu, acho, até de uma forma expressiva a derrota. Se você somar os votos do Partido Social Democrata no primeiro turno, né? O Hindenburg, que foi o candidato dessa aliança do Partido Social Democrata com a centro e a direita, teve 49% dos votos. O Partido Comunista teve 13%. O Hitler teve 30%.
E aí teve um segundo turno nessa eleição, e o Hitler ficou no final com 36%, e o vencedor, o Hindenburg, ficou com 53%. Em 33, né, no final desse mesmo ano, em 32, aí tem uma eleição para o parlamento, né, para o Reichstag. Nessa eleição, os nazistas fizeram a maioria, mas tiveram uma maioria, é que eu vou dizer assim, não foi uma maioria suficiente para o Hitler sequer formar o gabinete e governar. Foi uma eleição parlamentar, as pessoas votaram lá nos deputados, e olha só para você ter uma ideia. O Partido Nazista teve 33% dos votos parlamentares e fez 196 deputados. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista juntos fizeram 221 deputados. O Partido Nazista, inclusive nessa eleição, o Partido Nazista perdeu cadeiras em relação à eleição anterior. Eles perderam 34 deputados, eles estavam enfraquecendo. O Partido Social Democrata também estava enfraquecendo, mas perdeu menos, perdeu 12 deputados. E o Partido Comunista cresceu, ganhou 11 deputados a mais. Então, na verdade, assim, o que aconteceu? E é uma situação até parecida com o que a gente reclama aqui no Brasil, né, de fragmentação partidária e tal. Nenhum partido conseguiu fazer ali metade dos deputados. O total de deputados é de 580, aproximadamente. 584, acho. O Partido Nazista fez um pouco menos de 200, então isso não dava a ele a condição de formar um gabinete. Ele tinha que se aliar com os outros partidos de centro e de direita. E mesmo assim, sim, os partidos de esquerda ainda estariam muito fortes. O que aconteceu? Como é que o Hitler chegou ao poder? Em janeiro, 2 meses depois dessa eleição, aquele cara, que era presidente, né, que ganhou auxiliado pela esquerda numa aliança com a centro-direita, usou o artigo 48 da Constituição de Weimar. Né? Esse artigo é muito polêmico, muito se falou dele aí há um tempo, agora está meio esquecido, né? Mas esse artigo 48 era interessante, porque esse artigo dizia o seguinte, né? O presidente podia usá-lo a seu critério, quando ele, né, julgasse que havia uma situação de ameaça à ordem, e ele suspendia todos os direitos democráticos individuais, as liberdades individuais, estabelecia um estado de sítio, e ele podia designar quem ele quisesse como chanceler, e a chanceler podia governar por decreto. E ele faz isso no dia 30 de janeiro de 1933, e nomeia o Hitler como chanceler, né? E aí o Hitler não perde tempo, né? Quando um mês depois ali, ele já inventa aquele negócio do incêndio no Reichstag e começa a passar a faca no pessoal e mandar a esquerda para campo de concentração, né? Então, assim, isso é uma meia-verdade. Não teve uma eleição em que os nazistas deitaram e enrolaram, com voto popular, com apoio da classe trabalhadora. Isso não existiu. Aliás, aí é o seguinte... O mesmo acontece na Itália, né? Que mesma coisa. Aliás, na Itália... Mussolini, que é pior ainda, porque tem uma fraude total. É uma fraude, é uma manipulação, né? Possivelmente ele daria o golpe lá com a... Os nazistas também dariam um golpe se não chegassem assim, né? Mas o Hitler, a marcha sobre Roma, na verdade, o Hitler nem em Roma estava, né? Ele estava em Milão. Essa marcha aí é fake, né? É para levar o povo lá, fazer uma pressãozinha, mas o negócio meu aqui vai ser com o rei. Né? Ele faz uma articulação com a coroa, a parte da coroa já o apoiava, e as condições eram muito favoráveis para ele, e a burguesia faz essa manobra e impõe o cara no poder. Né? Então, assim, de uma forma simples, para as pessoas entenderem, seria mais ou menos como se hoje alguém usasse o artigo 142 da nossa Constituição, né, e impusesse alguém lá da Câmara como presidente. O Eduardo Bolsonaro agora é o chanceler aqui, porque nós estamos no estado de sítio, agora é decreto. Mas vai dizer que isso teve apoio popular? Pelo amor de Deus. Né? É verdade. Isso não procede. Aí depois teve uma eleição, em março, que o Hitler deitou e rolou. Mas aí também era o seguinte, se você votava no Hitler, tomava um tiro na cabeça. Mas como é que não vai ser? Não era mais uma eleição séria, justa, não tinha... Só fazer um recorte aqui, John, para o pessoal entender, porque a gente já está lá na Alemanha, e entender que o fascismo ele se alastra, né, por alguns países. Então, você vai ter o Franco, você vai ter Salazar, você vai ter Espanha, Portugal, você vai ter vários aí dentro dessa mesma tendência, né? Esses outros casos aí, Thelma, é aquilo que eu estava falando, né? São ditaduras, claras, né? No caso da Espanha era uma ditadura militar, e há uma assim, se era fascismo ou não. Eu tendo a concordar com quem acha que não era exatamente fascismo no mesmo sentido italiano e alemão, porque no caso
da Espanha não teve, os militares não tiveram apoio de massa nenhum, nem mesmo da pequena burguesia. Né? Ali foi no pau mesmo, foi só no tiro e na base da intervenção estrangeira, né? Na base da guerra civil, vem vencendo essa guerra. Então eu não vejo lá esse componente de uma adesão da classe média tão forte como teve no caso da Itália e da Alemanha. Mas eu não acho também assim, eu não vejo problema. O pessoal da academia fica muito preocupado, né? Até que ponto não é, não sei o que, ficar discutindo pormenores. Eu acho que assim, o que todo mundo vai concordar é que, por exemplo, em todos esses casos, e hoje, há uma ameaça do negócio, entendeu? É uma ameaça que isso venha a tomar o poder e reprimir o pessoal depois de forma violenta. E isso é o que importa. Quem é reprimida é sempre a classe trabalhadora. É bom a gente cuidar sempre nisso, que é sempre quem se lasca, é sempre o lascado, em todos esses governos. Então, assim, a corda vai estourar para o lado mais fraco, né? O general não falou aí ontem, foi ontem, né? Foi hoje? Que não é para o pessoal esticar a corda, é porque ele sabe que, na verdade, a corda estica não é para o lado dele, né? É para o nosso. É verdade. Pois é, mas tudo isso que você está colocando aí parece que está muito contemporâneo para a gente, né? Como se você estivesse falando do nosso contexto aqui. E hoje todo mundo chama, né, Bolsonaro de fascista, fala dos 300 que são fascistas. Você acha que esse termo é adequado, né? Porque quando você fala aí que o fascismo ele trabalhou aí com a pequena burguesia, né? E com as elites, claro. A pequena burguesia, na verdade, ela foi utilizada, né? E parte da classe operária vem a reboque, né? Da população pobre mesmo. Qual que é o contexto disso? A gente está vivendo uma faceta fascista no Brasil hoje? A gente pode chamar isso de fascismo, de um processo fascistoide, alguma coisa assim, ou não? Na sua avaliação. Não, sim, eu sou dos que acham que sim. Isso, para mim, inclusive, está muito claro no caso nosso, por conta do envolvimento desses setores de classe média organizando grupos, inclusive, armados, né? Que tem a finalidade de atuar, que são as milícias, ou igual a esses 300, e que tem a finalidade mesmo de exterminar fisicamente, né, as organizações da classe trabalhadora. E aqui, acho que até um componente curioso, que é o seguinte: atualmente, a coisa é mais clara do que era, talvez, naquela época, porque hoje eles não falam que vão atacar o grande capital também e defender o pequeno. Né? Hoje eles defendem abertamente o grande capital, querem fazer esse trabalho reunião ministerial, inclusive. Então, nesse ponto, a situação ficou mais clara, assim, até mais fácil de identificar. Eu até nem sei porque algumas pessoas não têm dúvidas. Está muito claro, muito aberto. Que eles querem perseguir mesmo as organizações populares e instaurar um regime que oprima a gente na base da força, né? E estabeleça os interesses do grande capital, né? De sair privatizando tudo que ainda resta, de entregar as riquezas nacionais para empresários do exterior. Outro lugar, Thelma, só para complementar. Sim, sim. Há um crescimento da extrema-direita em vários países do mundo. Na Europa, nos Estados Unidos. No caso do Brasil e dos Estados Unidos, para mim está muito claro que há uma mobilização de tipo fascista. Lá, assim, quem vai acompanhando as notícias lá, a gente vê que tem alguns grupos lá supremacistas brancos e tal, não só por esse caráter racista deles, mas por outros, pela forma de organização, pelo tipo de interesse que eles defendem, né, pela classe social a qual eles estão tentando ser uma representação política, é um movimento claramente fascista. Uhum. Entendo. Então, aqui a gente tem, na verdade, o braço armado, né, que é do tanto armado constitucional quanto o armado paralelo, que são as milícias. A gente tem hoje um governo, né, que ele é basicamente composto todo por militares, por generais, né, que são das Forças Armadas, que historicamente no Brasil eram nacionalistas, defendiam o território brasileiro, a soberania nacional, mas que hoje se juntam aos interesses internacionais, né? E que não tem escrúpulos em colocar em xeque, né, toda a soberania nacional, todas as riquezas naturais e tudo isso, né? E
tem um caráter fundamental que eu vejo também, que é dessa manipulação da população pobre, né? Através de quem dissemina isso, que você colocou muito bem aqui, que é quem? Que é essa pequena burguesia, que a gente pode chamar aqui no Brasil, que é essa classe média, que acha que não é uma classe operária trabalhadora, né? Que é muito, inclusive, composta, aqui em Brasília, por exemplo, pelos servidores públicos, que acham que compõem uma elite, quando eles são trabalhadores assalariados, né? Então, é meio que financiado por isso, né, por um ideal de que você, da meritocracia, dessa coisa toda que foi colocada na cabeça das pessoas, e a gente está caminhando para um buraco. Não sei se a gente já está nele, mas a gente caminha para um buraco. Cada vez mais de acirrando, né, de tensionando essa corda, e as pessoas com medo, a gente no meio dessa pandemia que está aí, a coisa só piora, e aí eu te pergunto, lá, historicamente, lá no passado, como é que foi derrotado esses movimentos, né? Como é que se acaba com o fascismo, como é que se acaba com o nazismo, e como é que a gente pode, né? Será que isso vai ter um paralelo aqui na atualidade do Brasil que a gente está vivendo? A gente pode fazer esse paralelo? Como é que você vê que a gente possa derrotar esses movimentos aqui? Ô, Thelma, só antes de falar sobre o que eu acho que é o mais importante, né, que é como a gente derrota isso daí, mas é que você falou de algo aí que eu acho que eu gostaria só de acrescentar. Fique à vontade. Meu temor, que é o seguinte, né, sobre essa questão do grupo armado, das milícias e tal, há um detalhe atual que eu acho que é parecido também com o que aconteceu. E você viu que o Bolsonaro queria liberar muito mais armamento, né, ainda para a população. Porque quem tem dinheiro para comprar armamento, a gente sabe quem é. Ele quer armar esse pessoal, né? Ele não quer chegar com um caminhão lá na porta da Rocinha e entregar fuzil pro povo. Ele não vai no acampamento do MST distribuir arma, ele vai entregar. Não, do povo mesmo que é morto, também não. Não, mas é o seguinte, um outro elemento importante sobre o fascismo é que, apesar deles terem as próprias milícias armadas, né, eles contam com apoio, às vezes velado, nos momentos abertos, às vezes com a mera omissão dos militares. Isso é importante ter clareza. Não é a mesma coisa, não são os mesmos grupos, mas tanto num caso quanto no outro, o fascismo depende do que ele vai encontrar de suporte em setores armados legais, institucionalizados. O que eu quero dizer com isso? Que tanto os camisas negras lá do Mussolini, quanto a SA do Hitler, deixando eles claro contavam... que camisas negras era a milícia armada do Mussolini. Né? Eles contaram com apoio, inclusive material, em vários momentos, né, das polícias, do exército. Por exemplo, quando a eleição lá, né, que os fascistas disputam, pouco antes da marcha sobre Roma, né, que eles se saem bem, então, um ano antes daquela eleição, eles fizeram 800 ataques à sede de sindicatos, de movimentos populares, e matou um monte de gente, isso antes de tomar o poder. E eles fizeram isso com a condescendência muito grande das instituições. Por que eu estou falando isso e por que isso é um ponto que me preocupa? Porque hoje, digamos assim, né, o movimento fascista que está se organizando aí, eu temo que ele vá contar, em algum momento, com setores como polícia militar, essas empresas de segurança armada, privada, e esse é um contingente muito grande, né? Nós temos 500 mil de policiais armados. Muita gente não sabe, a PM de São Paulo é maior em número do que o Exército da Argentina. Uau! Assim, a PM é muita gente armada. E a gente sabe o que tipo de pensamento predomina na polícia militar, predomina nessas empresas de segurança. Então, se eu não me engano, o contingente dessas empresas de segurança também é algo muito grande. Na verdade, é maior do que as Forças Armadas, né? O contingente policial junto com essas empresas é maior do que o próprio Exército, Marinha e Aeronáutica juntos. Então, é muita gente.
E mesmo que os fascistas não tenham um apoio total das PMs, uma parcela que eles têm já é algo muito expressivo e muito perigoso. Então, esse é um ponto que eu acho que deixa a situação muito delicada, que eu acho que quem se preocupa com isso tem toda a razão em se preocupar, né, que é algo que agora, né, não surgiu agora, quem está mais assim, envolvido com a política sabe que isso já tem liberando uma década que está sendo construído de forma mais intensa. Então, é algo para se preocupar mesmo. Agora, voltando à questão assim, mais importante, né, de como enfrentar isso. Esse ponto eu fico até esperançoso. Assim, eu acho que as últimas semanas foram muito boas. Por quê? Não tem outro jeito de enfrentar um movimento de massa, que se apoie numa massa, que não seja você levando a massa opositora à rua também. Sim. Antes de falar de como vencer, né, a gente pode falar assim, como perder para o fascismo, porque essa experiência está clara na história. Como é que a gente perdeu, né, lá no passado? E aí o erro foi igual na Itália e na Alemanha. Foi o seguinte, o maior partido de esquerda que existia naquele momento acreditou que a saída era fazer uma aliança muito grande com o centro e com parte da direita, que não era fascista, que era democrata, progressista, e apostar que essa aliança daria uma vitória eleitoral que resolveria o problema. Não resolveu, foi todo mundo parar no campo de concentração e a tragédia foi consumada. Então, assim, acreditar que uma grande aliança com o centro e com a direita será a nossa salvação, tudo bem, é difícil, assim, lidar com um problema desse tamanho. Não é fácil para pensar, nossa, mas nós estamos diante de uma ameaça fascista, é isso que está acontecendo, é dessa gravidade, é quase de perder a cabeça, é quase de a pessoa desesperar. Mas aí tem que pôr a cabeça no lugar, tem que aprender com o passado, aprender com as nossas lideranças, né? E eu gosto muito dos ensinamentos bem práticos e diretos, né? Apesar de gostar muito dos ensinamentos do Trotsky, mas há uma companheira, né, revolucionária alemã da época, né, a Clara Zetkin, que aí quem quiser, assim, né, grande feminista, né, foi a criadora do Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher. Ela tem um livrinho, né, sobre como enfrentar o fascismo. Esse é o livrinho que eu recomendo. Ali a companheira vai direto ao ponto e diz como é que se resolve. Não adianta, tem que ter um enfrentamento de rua. Esse é um ponto importante. Eles não podem tomar conta das ruas, sob qualquer hipótese. Por isso que eu acho que as últimas semanas foram muito positivas, né? Eles recuaram das ruas, claramente. Isso foi muito bom para nós. E eles recuaram não foi por boa vontade deles, recuaram porque houve uma pressão do nosso lado. Então, eu acho que... foi muita gente do nosso lado para as ruas também, né? Não, você imagina, se não tivesse a pandemia, se não tivesse outras... A gente teria ido em um número muito maior. Eu teria colocado 1 milhão, mais de 1 milhão nas ruas, com certeza. Então, eu acho que o caminho é esse. Você fala aí, te cortando um pouco, Johnny, porque é meio que a saída que parece que o Lula dá também, de forma assim, não estou colocando isso na boca dele, mas quando ele diz que ele não tem como compor com FHC, né, que lutou, que se absteve de votar na última eleição, que anulou o voto, como é que ele vai compor com setores que apoiaram um golpe, que ficaram calados e aplaudindo a prisão ilegal dele? Então, assim, não tem composição com essa gente. A gente compõe com quem está com o pé no chão com a gente, com quem está do lado da classe trabalhadora. É um pessoal que nunca lutou, né, pelos direitos dos trabalhadores, e agora como é que a gente vai compor? Então, assim, se fala muito, né, hoje nessa frente, né, ampla da esquerda, e a gente teve uma frente lá também, né, na Alemanha, a gente teve essa frente, faz um paralelo aí para a gente. No caso na Itália não teve, da Alemanha... Da Alemanha. Sempre... o pessoal costuma dizer assim, que na Alemanha o problema é que não foi feita uma frente. Isso é uma mentira. Não foi feita uma frente de esquerda, essa não foi feita. Assim. E aí o erro não foi nem dos sociais-democratas, o erro foi dos comunistas em grande parte. Esse foi um erro do Partido Comunista. Inclusive, lá no finalmente, eles tentaram reverter, né, mudaram a política, chamaram para os sociais-democratas para comprar uma frente única, aí já era tarde, ninguém entendeu mais nada, e já estava todo mundo indo para o pau.
E aí foi um problema que, assim, é uma outra discussão, a gente pode falar disso no outro dia, né, que tem a ver com a orientação que foi dada pelo Stalin. Acho que isso não cabe agora, mas esse foi um erro do Partido Comunista. Agora, o erro do Partido Social Democrata foi até maior, porque ele também, anteriormente, ele não fazia nenhuma questão, ele não buscou uma aliança de esquerda, uma frente única de esquerda, e fez essa aliança ampla com os setores que eram chamados de democratas, né, do centro e alguns da direita. E isso não foi eficaz, assim. Isso deu uma vitória eleitoral. Mas e daí que deu a vitória eleitoral, né? O Hindenburg chegou lá, decretou o estado de sítio e colocou o Hitler. Então, assim, num cara que eles, assim, o cara que fez isso foi um cara que eles apoiaram eleitoralmente porque eles julgavam ser um mal menor. Então, esse cálculo do mal menor, ele não costuma funcionar. Né? Ele não funciona naquele momento. É o cálculo do mal menor do Ciro Gomes? Seria? É o cálculo, esse cálculo, que é o cálculo que a gente tem que ficar atento, porque é o seguinte, qual que foi o erro lá? Foi não ter percebido que o Hindenburg, que eles estavam apoiando na eleição anterior, e que aqueles outros setores da direita que se diziam democratas, na verdade já estavam preparados e acertados com o futuro governo nazista. Sim. Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa em mente para não cair na lábia de alguns politicões. Né? Então é o seguinte, o pessoal fica se dizendo aí que agora é anti-Bolsonaro, que não sei o quê, que a gente tem que se unir, mas aí a pergunta básica é por que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eles não se juntaram para derrotar o Bolsonaro na eleição? E veja, isso não é assim, mas isso é passado, agora a gente tem que pensar no futuro. Não é uma questão de rancor da parte do Lula. E a gente não fala nem, Johnny, em segundo turno de eleição, né? A gente fala em primeiro turno, quer dizer, eles não construíram uma alternativa ao Bolsonaro. Na verdade, eles apoiaram o Bolsonaro. Apoiaram. Eles tentaram outra coisa no primeiro turno, mas que não teve sucesso nenhum, né? Dada a crise e tal, esses partidos não têm mais tanta expressão. E aí, entre o PT e o Bolsonaro, eles foram com o Bolsonaro. Todo aquele centro democrático, que o pessoal costuma chamar, foi todo com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro dizia que o projeto dele era fuzilar a esquerda. E mesmo assim, esses setores chamados democráticos apoiaram esse cara que dizia que ia fuzilar os adversários. Então, veja, eu não tenho a menor dúvida de que em 2022, se for o Haddad contra o Bolsonaro de novo no segundo turno, de novo, o FHC, o Luciano Huck, o Rodrigo Maia, vai todo mundo votar no Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, Rodrigo Maia, inclusive, que está com impeachment na cadeira e falou que só na hora que ele quiser. Só na hora que eles tiverem uma opção deles, confiável para isso. Enquanto não tiver, vai permanecer esse veto institucional ao PT, que é o que muita gente tenta ignorar. Então, assim, esse setor, na verdade, essa aliança, para eles, é uma aliança que só é boa se ajudá-los eleitoralmente. Então, eles não estão interessados numa aliança para derrotar o fascismo ou derrotar o Bolsonaro. Não, eles não estão pautando isso. Tanto que o documento que eles fizeram sequer fala em saída do Bolsonaro. Sim. Naquele documento lá que o Lula não quis assinar, não pede a saída do Bolsonaro, não pede a saída do Guedes. Então, é uma coisa tão doida, assim, e tão até mal feita da parte deles, de subestimar a inteligência das pessoas, de que no dia seguinte àquele manifesto, a Globo faz um editorial no jornal O Globo, dizendo assim que essa aliança tinha que ser uma aliança ampla, que abarcasse vários setores pelo Brasil, que de tão ampla podia abarcar até o próprio Bolsonaro. Mas aí... Qual que é a lógica, né? Então, assim, fica difícil acreditar no pessoal. E o problema, assim, do Ciro, né? Que a gente também tem que ter um olhar atento em relação ao problema, é o seguinte. Eu fico imaginando assim, né? Essa coisa dele ficar uma hora xingar a mãe de um, outra hora xingar a mãe do outro, né? Me parece que às vezes ele... me parece que às vezes ele olha no espelho e fala assim, nossa, eu tinha tudo para ser um bom presidente, para ser presidente do Brasil. Só me falta uma coisa, né? Voto. Eu acho que é isso que deixa ele atordoado, né? Assim, ele não tem voto, esse é o problema. Então, assim, qualquer argumentação dele é desfeita porque o cara não consegue vencer o primeiro turno contra o Bolsonaro, aí reclama do PT, reclama de não sei mais quem, mas o problema não é esse. E fora o outro lado, né? Assim, que eu acho que é a questão do lado do Ciro. Né? Para mim, no primeiro turno, né?
fazer uma candidatura própria e no segundo turno não apoiar o Haddad, ele estava ajudando o Bolsonaro. Então, assim, da onde que eu posso ter certeza que o Ciro é anti-Bolsonaro? Ele não é anti-Bolsonaro. Ele não deu nenhuma prova concreta disso. Ah, mas ele fala que não é. Não, mas aí falar... Eu falo, e estou falando, né, que eu acho que a Thelma tem que ser presidente do Brasil. Eu espero que um dia seja. Mas não é porque eu estou falando. Né? Eu vou acreditar que o Ciro... Porque o Ciro falou que é contra o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, ele não é. Ele apoiou, né? O que ele fez foi apoiar o Bolsonaro abertamente. Então, assim, se ele quer que quem é mais politizado e acredite que ele é contra o Bolsonaro, ele tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Né? E a gente não viu ele fazer nada. Então, assim, essas coisas, eu acho que a gente tem que guardar uma certa desconfiança. E FHC, assim, eu me seguro para não fazer nenhum tipo de observação moral. Né? Ele é seu colega de academia. É um problema da academia. Mas, assim, pelo amor de Deus, ele nunca se posicionou, ele sequer é a favor do impeachment do Bolsonaro. Então, assim, a aliança com o FHC é a aliança com alguém que quer que o Bolsonaro continue. Então, assim, não é uma aliança contra o Bolsonaro, ele quer que o Bolsonaro fique aí até 2022. Então, não faz o menor sentido, né? A gente tem que ficar mais assim, atento com essa coisa. E isso, Thelma, assim, compartilhei com a companheirada, né? Com quem está aí na ativa, assim, quem é mais militante. Isso é uma pressão da direita sobre a gente. É a velha e grande pressão que a direita faz sobre o PT. De querer que o PT seja menos popular, menos trabalhista, menos ligado às suas organizações de base, menos ligado às camadas populares. Isso é pressão para que o PT vire partido como PSB, PDT, PSDB, uma coisa assim. É pressão da direita, né? Então, assim, a imprensa grande vai pautar coisa nesse sentido, aí vai dizer que o Lula é rancoroso, falar que o Lula não gosta de fazer aliança, né? Que o que o Lula mais fez nessa vida é família. A gente vive reclamando do contrário. Vai dizer que o Lula não gosta de fazer aliança. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu consegui agora enxergar aqui os comentários do pessoal que está assistindo a gente, está muito bacana. Então, assim, MPM Guarani está aqui falando fora Bolsonaro, falando que no Brasil o fascismo tem raízes desde 1500, que é um Estado totalitário, né? O Bolsonaro está se referindo ao que já foi falado, tá? Tem que recuperar aqui, gente, porque só agora. Então, obrigada ao Rony, Luísa, que está assistindo, a Donias, Carmelita. São muitas pessoas aqui. Vamos pedir também para vocês compartilharem isso aí, porque é um bate-papo importante, interessante, para que a gente se atualize sobre o momento político do país, né? Fazendo essa comparação histórica. Então, assim, mas a pergunta que fica aqui é essa: como é que a gente combate? Eu acho que o Johnny já respondeu, falou assim que é com o povo na rua, né? E povo mesmo, que é a classe trabalhadora, que é quem sempre sai na pior em todas as situações. E como é que no âmbito, né, político, das instituições políticas, o que pode ser feito? É essa frente ampla, John? Uma frente de esquerda? É possível a gente acreditar nessas instituições? E aí eu vou ponderar, por exemplo, a gente tem que falar, né, porque a gente está falando sobre fascismo, e existe muitas pessoas que dizem que os 300 é um movimento fascista. E a gente tem a representante deles, que é a tal da Sarah Winter, na verdade, Giannini, não sei, e ela cometeu um crime aberto, né, de ofensa, de ataque, né, a um ministro, falando que é persegui-lo, uma coisa que está no código, né, no Código Penal como crime, e até agora não foi feito nada. Quer dizer, as instituições não funcionam mais nesse país, o Ministério Público não consegue agir mais, ou está com interesse disso tudo. A gente pode confiar nas instituições, a gente pode confiar na Câmara, no Senado, a gente pode confiar no STF. Como é que você vê existe essa crise mesmo institucional? Está dominada por esse povo e a gente vai ter que reconstruir tudo. Como é que você, enquanto sociólogo, vê tudo isso? Acho que esse tipo de crise de representatividade, de crise dos partidos tradicionais, de centro, da direita tradicional, ela está presente agora, estava presente naqueles momentos que a gente estava falando, né?
aqueles outros momentos históricos. E isso é uma coincidência, tanto lá quanto cá, de haver uma condescendência das instituições em relação à violência que é praticada pelos grupos fascistas. Né? Então, a gente não pode se iludir que os recursos punitivistas do Estado, nesses momentos, vão dar conta do problema. Não vão. Né? Por exemplo, quando o Hitler tenta o golpe, um tempo antes, lá em 23, né, a punição que ele recebe lá foi ficar poucos meses na cadeia, que ele aproveitou para escrever aquele livro dele e fazer propaganda política. Então, assim, a elite foi condescendente com o negócio. As instituições são condescendentes com a extrema-direita. É um jogo, assim, da burguesia que tem conflitos em algum momento, que em algum momento eles se desentendem, que em algum momento eles fazem as pazes, mas ela jamais vai agir para aniquilar as organizações fascistas depois que elas estão feitas. Né? Isso aí é tarefa das organizações de esquerda, não tem como. As instituições não vão eliminar isso, não vão entrar nesse tipo de disputa, elas vão ser condescendentes com eles. E, na verdade, no caso do Brasil, instituições assim, protofascistas que já tinham alguma coisa encaminhada nesse sentido, que poderiam ir para assumir esse caráter, já existem há muito tempo. Né? Então, assim, desde o fim da ditadura que os torturadores, aí, assassinos não punidos, organizaram milícias. Né? Isso a gente deu um tratamento muito errado aí, né? Na Constituinte, na redemocratização. Muito ignorado, né? Foi ignorado. Isso aí é um aspecto que também tem uma discussão longa, mas a gente não vai fazer aqui, mas que é um problema não resolvido, e esse pessoal, inclusive, é o pessoal que politicamente forma o Bolsonaro. Sim. Ele vem daí. Né? Então, as instituições não vão fazer muita coisa a esse respeito, não. Já não fizeram antes, quando tinham condições maiores, agora é que não vão fazer. Aí alguém pode pensar assim, mas se as instituições não vão resolver, então não vai ter solução, porque é impossível resolver isso. Não, é possível sim. Vou dar um exemplo nosso aqui. Por exemplo, em 1930, acho que foi 34, qualquer coisa alguém me corrige aí, a data, né? Quando aconteceu aquele episódio contra os integralistas, né? Que organizaram o primeiro movimento fascista brasileiro. Fascista, né? Abertamente fascista, que até copiava lá as coisas do Mussolini, né? Quando que eles sofrem uma grande derrota e começam a se dispersar e se enfraquecem, né? Quando eles convocam para um ato na Praça da Sé e os setores organizados de esquerda, os setores sindicais, junto com movimentos anarquistas, vão lá e colocam todo mundo para correr. Ficou conhecido como a revoada das galinhas verdes, né? Aquilo ali foi fatal para o integralismo. Eles usavam as camisas verdes lá, tentando copiar as camisas negras. E aí eles foram tirados na força. Agora é amarelo, agora vai ser a revoada dos patos amarelos. Revoada dos patos amarelos. Então, acho que é por aí, não tem muito... Assim, por isso que a disputa da rua é muito importante. Por exemplo, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, muita gente falava assim, essas manifestações são um perigo, porque aí aquela extrema-direita lá que está armada vai sair matando todo mundo. Não. Eles fizeram se esconder. Por exemplo, estão dizendo que a extrema-direita ia atacar a zona autônoma lá que o pessoal fez em Seattle. Né? Pode até vir a acontecer, mas o que se viu foi o contrário, os fascistas se esconderam. Então, assim, é uma questão de relação de força que passa pela rua. E esse espaço aí a gente não pode deixar perder ele, não. Esse aí é fundamental. Né? A rua tem que ser do povo, a gente tem que estar lá constantemente. Eu acho que a crise, assim, colocada, vai abrir muitas possibilidades, né? Muitos desdobramentos que a gente não sabe onde vai dar. Mas, por exemplo, uma coisa que me preocupa, Thelma, e preocupa, assim, em relação às nossas lideranças, né? É que o seguinte, assim, o povo, a gente sabe o quanto o povo vai sofrer, né? A gente sabe o quanto que a crise está sendo difícil para o povo. A classe média também vai, né? Assim, a pequena burguesia vai levar um tom, tá levando, né? Então daqui 3 meses eles vão estar, assim, com a faca nos dentes, querendo matar Deus e o mundo. Aí é o seguinte, a gente tem que ter uma política para lidar com essa pequena burguesia. Tem que ter uma política para falar para esse cara assim, cara, o Paulo Guedes falou explicitamente que ele quer te ferrar para salvar o banco dele. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser colocado. Não é, por mais que esse pessoal esteja treslocado, com a cabeça perdida, desesperado,
Não, a gente tem que ter uma... E aí não sou eu que vou dar, né? Com Até porque eu não eles, tenho sim, a experiência. gente tem que estabelecer um diálogo permanente, né, para que eles Tem, entendam que a gente crie políticas, né, e propostas, principalmente, para esse grupo. exato. Então, assim, aquele comerciante, pequeno comerciante que faliu, Sim. né, aquele prestador de serviço lá, que tinha até um rendimento interior, mas que faliu também, tudo isso E é aí... importante dizer também, Johnny, que aquele pequeno comerciante, aquele micro e pequeno empresário, ele se torna micro e pequeno empresário num governo de esquerda, né? E aí, quando chega nessa ultradireita conservadora, não é por conta do Covid que ele quebra, ele ia quebrar de qualquer jeito, mas o Covid vem com a crise e aí ele quebra, por quê? Porque o governo que ele elegeu, dizendo que ele ia melhorar tanto, está tá filosofia nem da aí, vaca para ele, Uhum. né? Ou seja, foi claro isso. Você olha, a gente não quer saber de micro e pequeno, isso vai dar prejuízo para a gente. Eu não quero saber, eu quero saber é dos grandes empresários. É. Então, a gente tem que ter essa política de estender a mão para esse pessoal, de criar algum tipo de laço, porque, como classe, o que eles precisam, né, entender é que o seguinte, assim, olha, quem pode me tirar dessa situação são os trabalhadores. Eles é que estão interessados em fazer uma mudança radical no país, de forma que isso vai melhorar a minha situação também. E isso é interessante, Thelma, porque esse era um ponto, né, que separava muito o que aconteceu na Alemanha e na Itália do que aconteceu na Rússia. Né? Ah, A gente lembra assim da Revolução Russa, mas havia o risco de um regime fascista na Rússia. Porque aí é curioso, a política tem disso, né? Assim, revolução sempre traz consigo o risco da contra-revolução. Muita claro. gente. É até curioso lembrar, assim, a primeira vez que a esquerda, inclusive, se junta de forma mais clara para enfrentar algo tipo fascismo, foi na Revolução Russa, né? Foi quando o Kornilov tenta dar um golpe para tirar o governo provisório, que era um governo de esquerda, né? Junto com outros setores de centro, mas já era um governo ali revolucionário. Isso foi em agosto de 1917, 2 meses antes da Revolução de Outubro. Então há uma tentativa de golpe de um setor militar, que depois vai formar o Exército Branco. Esse setor é um setor fascistoide, eles criam uma coisa tipo uma ditadura fascista, para esmagar e matar, né, os revolucionários bolcheviques e os soviéticos. O que acontece ali? Surge uma frente de esquerda. Os bolcheviques, mesmo tendo sido perseguidos pelos, né, socialistas revolucionários, lá, os mais de centro-esquerda, resolvem se aliar com eles, independente dos problemas que eles tinham antes. Não, mas aqui a gente vai ter que juntar e vai ter que responder isso aí na rua e evitar um golpe que vai acabar com todo mundo. Então, ali, isso é engraçado. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, quando o Trotsky ficou a situação, ele falou o seguinte, olha, é importante que os trabalhadores partam para uma luta assim, porque a pequena burguesia ela vai estar no desespero. Ela não vai conseguir pensar. Então é o seguinte, ou ela vai para o lado do fascista, ou ela vem para o nosso lado. Mas ela vai para o lado que tem a mudança. Sim. O lado que ela não vai ficar, e esse é curioso, isso é importante, o lado que ela não vai ficar é o lado desses políticos que defendem a manutenção do que já existe. Uhum. Esses é que estão perdidos, esses é que não vão ter apoio nenhum. Né? Então, assim, esses defensores do status quo, o desespero deles, inclusive, é esse. Eles não têm apoio popular mais, não tem voto mais, ou não tem massa mais para impulsionar as suas políticas. E essa pequena burguesia, no desespero que a gente vai começar a assistir daqui a alguns meses, possivelmente vai correr para uma coisa assim, ou para uma coisa, né, dura, que vai ser representada pelo próprio Bolsonaro, ou vai para o nosso lado, se o nosso lado organizar algo nesse sentido. Né? Daí, assim, é uma situação preocupante, delicada, mas é também uma situação de oportunidade. Uhum. Pois é, Johnny, a gente já está aqui com 1 hora de live, vamos já para o encerramento, né? Pela gente, a gente ficava até mais aqui, está muito bacana o papo aqui. Espero que você venha outras vezes, né? Porque é um momento realmente importante para a gente fazer essa discussão. E eu acho que você tocou em Legal. 2 pontos fundamentais aí, né? Que é essa questão aí do micro e pequeno empresário, né? Que compõe essa pequena burguesia, vamos falar assim, e que ele precisa entender quando você fala que depende da classe trabalhadora, porque quem compra dele, quem dá o lucro para ele, quem dá o sustento é a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora, e ele só sobreviveu porque a gente teve políticas como o Bolsa Família, que injetou dinheiro na economia.
injetando dinheiro na população pobre, investindo na população pobre, e transfere para esses micro e pequenos empresários, e que fez com que eles galgassem, né, essa condição de pequena burguesia. Hoje não existe mais isso, e a tendência é isso ser achatado e acabar. Então, a tendência é desse micro e pequeno acabar e virar o pobre lascado com todo mundo, né? E, em contrapartida também, a gente tem setores que estão vários, né? Acho que a gente não pode generalizar e falar que isso é 100%, mas a gente tem setores, né, das Forças Armadas, né, dos militares, apoiando isso também, e se esquecendo que a gente tem que lembrar que antes do governo PT, o Exército estava mandando os recrutas, lá, os meninos que servem o Exército, para casa porque não tinha dinheiro para comprar comida. Eles estavam com salário defasado. Foi o Lula que fez um plano de carreira bacana, incentivou o plano, estruturou um plano de carreira, né? E deu aumento e equipou, Dilma equipou, né, as Forças Armadas, fez com que eles tivessem protagonismo, construíssem navios e tudo mais. Então, assim, hoje, o que está acontecendo com eles? O que está acontecendo? Você vai lá, você tem um líder no Planalto que dá aumento para os oficiais, né, só no top da carreira do generalado, e o resto está se lascando e vai se lascar, porque a intenção desse governo é o quê? É achatar, acabar com o Estado. E você tem que entender que Forças Armadas é Estado. Se você não tem um Estado forte, você não tem Forças Armadas fortes, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente dialoga com essas pessoas para elas conseguirem entender isso, que não é uma questão, né, de um mal versus o bem, mas é uma questão de justiça social, é uma questão de assim, olha, você tem que usar daquilo que você produz, né? Você tem que ter voz, você tem que ter pertencimento, você tem que ter tudo isso. E com tipos como esse que ocupa a cadeira indevidamente, porque foi uma eleição fraudada, né? Fraudada porque teve fake news, fraudada porque a mídia golpista, a Rede Globo, por exemplo, o que ela faz? Ela não deixou, né, o Lula debater, a gente teve o Moro, né, que era um juiz e que interviu, então isso é fraude eleitoral. Então não dá. A Carmelita está colocando aí Lula nosso presidente, exato, Carmelita. Lula foi, inegavelmente, o melhor presidente da história desse país. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar esse diálogo, e como você deixou claro aqui, galera, olha, e não sou eu que estou falando, não, é o doutor, pós-doutor Johnny, que está colocando aqui que as saídas são as ruas. A saída é a gente ter uma proposta, a gente se articular e ter uma proposta para esse país, uma proposta de governo, uma proposta séria, né? Não é ficar brincando de fazer conchavo daqui e dali, não. É pensar na classe trabalhadora. Só existe saída pela organização da classe trabalhadora. É isso ou não é, doutor? É isso aí. Não, isso aí a gente não aprende sendo doutor, não. São coisas que a gente não aprende num doutorado. Isso aí é na vida política, é na vivência, né? No conhecimento assim, do que os nossos companheiros do passado, né, que já morreram, deixaram de experiência. E é isso. Assim, queria te agradecer, Thelma, pela troca de ideias, né? E, assim, encerrando a minha fala, deixar assim uma... Eu gosto de lembrar sempre sobre fascismo, né? Sobre o destino dele, que é ser derrotado, né? Mesmo que eles cheguem ao poder, né, governem por um tempo, eles acabam derrotados. E acabam derrotados pelas mãos da classe trabalhadora de alguma maneira, né? Mesmo no caso do nazismo, que foi com a guerra, foi a União Soviética que colocou abaixo aquele regime. Foi pelas mãos dos soldados da União Soviética que o regime foi destruído. E por que isso acontece, né? É simples. Porque o que a burguesia mais gostaria é impossível de acontecer, que é ter um mundo capitalista sem trabalhadores. Não dá. Porque o capital só sobrevive do que ele arranca do trabalho. Então, assim, por mais
que o capitalismo cria aí degenerescências, né, de regimes políticos para tentar oprimir os trabalhadores e aniquilá-los, os trabalhadores vão renascer, vão se refazer, até porque o capital precisa deles, precisa desse trabalho. Então, assim, o destino final desses extremismos da burguesia e da direita é ser derrotado, porque a gente volta, né, até se cumprir o nosso destino, que é de tomar o poder e estabelecer o fim desse sistema capitalista, né, e o início de uma era em que o trabalho não vai ser mais oprimido pelo capital. Nós é que vamos controlar esse negócio. Nós que trabalhamos, os trabalhadores, é que vão controlar esse regime e esse sistema capitalista vai se ver findado. E aí a gente não vai mais se preocupar com o fascismo. É isso aí. Então, Johnny, brigadão, volte quando quiser. E a gente termina, né, agora agradecendo todo mundo que esteve presente, né, Carmelita, todos os outros, Elianildo, que estava aqui também. Muito obrigada. Compartilhem aí a live, porque é importante a gente ter outras vozes falando, que não as que já estão consolidadas, a gente precisa sempre renovar. E eu quero terminar dizendo: só o povo salva o povo. Então, todo poder ao povo. Fascistas, esses serão tratados da forma que lhe é devida, né? Que a gente não tem que ter dedos, né? Fascista a gente bota para correr. É isso aí. Todo poder ao povo. Obrigada, Johnny. Obrigada, pessoal. Valeu, Thelma. E vamos à luta sempre, às ruas. E se cuidem, porque esse governo não vai cuidar dessa pandemia e a gente já está chegando na ponta, né, de sermos os primeiros em mortos, infelizmente, porque esse governo ignora. Na verdade, ele quer matar o povo pobre, porque é o povo pobre que morre. Então, beijos e obrigada.